Graças e paz, galera, eu sou Tom Olive e no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo se o cristão pode ser marxista, socialista ou comunista. Para a gente melhor entender isso, a gente tem que mergulhar nos conceitos desses ideais, entender quem foi o pai deles, o principal mentor deles, que é Karl Marx, que é o pai do marxismo, o principal mentor do socialismo científico, do comunismo moderno. Ele nasceu na Alemanha, na Prússia, em 1818. Era um ateísta convicto, nasceu de família rica. Era um cara que acreditava que a religião era algo totalmente nocivo, que era uma droga para anestesiar a humanidade quanto à realidade. E ele acreditava no Estado laico, no Estado sem Deus. A principal frase dele a respeito de religião é: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo, ou seja, é a droga que entorpece o povo, que impede você de ver a realidade, é algo totalmente nocivo. Então, esses ideais que hoje o socialismo e o comunismo atuais bebem são Karl Marx. E os ideais aquilo que ele escreveu, aquilo que ele produziu no Manifesto Comunista, no O Capital, os principais manuscritos dele, saem dessa base de um Estado laico e de uma mente ateísta. E o que é o socialismo e o comunismo? O socialismo nada mais é do que o primeiro estágio da implementação do comunismo. É a revolução do proletariado, é a revolução da classe trabalhadora. É a organização da classe trabalhadora para tomar o poder da burguesia. E Marx disse que essa revolução pode ser feita através da violência, porque a violência se justifica porque o Estado vai tentar manter a ordem, a política, e que essa revolução tem que ser feita de forma incisiva, e que é válido o uso da violência nesse caso. E que é preciso ser instaurada uma ditadura do proletariado, e o fim das classes sociais, o fim da propriedade privada, e a socialização dos meios de produção, de comunicação, ou seja, o Estado no poder, e o fim do indivíduo quanto pessoa, e a propriedade comum, o fim da propriedade privada e a propriedade comum, e o Estado no controle. Esses são os principais pontos do socialismo e do comunismo, que eles dizem lutar e pregar. Dito os principais pontos do marxismo, socialismo e capitalismo, eu te convido a refletir e a olhar as sociedades e as nações que implementaram, que são socialistas, comunistas. Olhar para a Rússia, olhar para a Coreia do Norte, olhar para o Vietnã, olhar para a Venezuela, olhar para Cuba e ver o resultado da implementação do socialismo, do comunismo. Se é algo bom, se é algo produtivo. Mas para responder agora a pergunta se um cristão pode seguir ideais marxistas, socialistas, comunistas, a gente já começou a responder, né? Partindo do ponto que são ideais ateus, ideais de mentes de pessoas que eram ateístas, e do ponto de partida de um Estado laico. E seguindo isso, a gente começa a pontuar, vamos começar a pontuar as diferenças, as principais diferenças. O primeiro ponto é que diz que o ser humano é bom, Outro ponto, o que o cristianismo diz. O cristianismo diz que a partir do Éden, o ser humano caiu, o ser humano é pecado e comete pecado, que está em pecado. Ou seja, que a inclinação do ser humano é para a maldade, que a nossa carne se inclina para a maldade. Esse é um dos pontos cruciais e fundamentais de uma ideologia para outra. Seguindo isso, uma ideologia instiga o ódio, a inveja, a separação, enquanto o cristianismo prega totalmente diferente isso. A questão do ódio quanto à classe burguesa, a inveja, a briga, a separação entre uma classe e outra, e a luta pelo poder, pelo controle, é um dos pontos. A questão da perca dos direitos quanto indivíduo, quanto o direito de família, quanto o Estado ter total controle sobre o que você pensar, falar, poder ler, é outro ponto crucial, enquanto a Bíblia respeita o indivíduo, respeita as características individuais de cada um,
Respeita a sua liberdade de pensar. Nada na Bíblia é imposto a você, é por uma escolha do seu coração. O outro é a imposição de ditadura, imposição onde querem controlar totalmente a sua liberdade. E é uma questão totalmente materialista. Então a gente já vai tirando, porque o que uma chama de justiça, seja justiça social, assistencialismo, é o controle e a dependência do povo. O socialismo e o comunismo busca, através de fazer com que a população se torne dependente do Estado, mas como uma forma de controle. Enquanto a justiça dentro do cristianismo, ela reflete o caráter de Deus. A gente entendo como a Bíblia, como a nossa verdadeira base de justiça, ela reflete o caráter de Deus. E a graça de Deus dentro do homem, aceita pelo homem, nos leva à justiça de Deus, ou seja, sermos mais parecidos com Deus, ter o nosso caráter e nossos valores transformados pelo Espírito Santo. O que é outra coisa totalmente diferente do que o socialismo prega e fala, dos ideais socialistas e comunistas. Primeiro que tira Deus da equação, Deus não existe. Então, a partir desse ponto, a gente já responde que não dá. Mas, continuando seguindo, a gente vê que os pontos são muito divergentes. Uma ideologia é totalmente antagônica à outra verdade. Não dá para ser cristão e seguir. Aí você fala, não, mas tem partidos sociais, Partido Socialista Cristão. É você transformar uma bota numa luva. Não dá. Uma coisa, ela não nasceu para ser isso. Os ideais e as bases delas não são isso. Mas você vai falar, mas lá em Atos, no capítulo 4, no capítulo 5, fala que ali era uma sociedade socialista, onde as pessoas vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos para que houvesse uma repartição e todos estivessem igual. Mas não era algo normativo. Era algo do seu coração. Você decidia abrir mão do que você tinha e vender e repartir, entregar para os apóstolos para que todos tivessem igualdade. Isso era algo do seu coração. Você tinha o direito à propriedade. Você tinha o direito a ter. E você abria mão. Você fazia esse voto de pobreza, de caridade, você vendia e entregava. Mas era algo do seu coração, decidido por você. Não era algo imposto. Não era algo obrigatório. Então, ou seja, se o cristão se diz socialista, comunista, seguindo as linhas marxistas, ou ele não entendeu a ideologia direito do comunismo, ou ele não entendeu a Bíblia. Porque o capitalismo não é o melhor dos mundos, mas é o que melhor funciona, é o que é o mais justo. E é muito mais próximo dos ideais cristãos. Porque no capitalismo, a pessoa, o indivíduo, ele conquista com o trabalho. Ele tem o direito a conquistar as coisas conforme com o seu trabalho. O que a Bíblia diz, olha, o indivíduo, a partir de hoje, você vai comer do suor do seu rosto. Através do trabalho você vai comer. Ali no Éden, o homem saindo do Éden falou, olha, agora você vai comer do suor do seu rosto, do seu trabalho. E respeita as características do indivíduo e mantém uma liberdade democrática. Real, verdadeira, sem falsos princípios. Então, respondendo essa pergunta e te convidando a se aprofundar mais no tema, a pesquisar, a ler, seja tanto as escrituras quanto ler o que os escritos sobre socialismo e comunismo, e você vai ver que é algo totalmente antagônico, onde não cabe o cristianismo dentro, onde refutam a ideia de Deus. E não dá para se dizer cristão e abraçar ideias do socialismo, do comunismo, que superficialmente parecem ser ideias muito boazinhas, mas nada mais é do que uma forma de escravizar uma população e oprimir. Eu espero que tenha edificado, despertado interesse em você, que você medite mais, pesquise mais sobre o assunto, que é muito importante, que interfere diretamente na sua vida, que você se aprofunde na palavra de Deus, busque através da oração, a revelação, através do estudo, uma intimidade com Deus. Graças a Deus, galera, até o próximo vídeo.